Efésios 4, versículos de 1 a 6, nós vamos ler. Nesse momento diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, e também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que nós temos aqui na tua casa para poder te louvar, ó Deus, e engrandecer o teu nome. E agora, Pai, fala conosco, nos ajuda como povo do Senhor a nos unirmos e assim glorificar ao Senhor como igreja. Nós oramos assim, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso. A gente já viu isso nos capítulos anteriores. Estamos então dando sequência aos estudos que nós já estamos acompanhando. E agora ele vai mencionar novamente que ele está preso. Ele tinha mencionado no capítulo 3, versículo 1. E agora ele fala, eu rogo-vos, prisioneiro no Senhor. Ele havia dito que estava preso pela causa de Cristo, pelo Evangelho, e também por amor aos irmãos, por viver uma vida dedicada a Jesus e aos outros também. E agora o tom muda. Paulo está clamando. Por isso, é um chamamento, é um momento de atenção, é uma convocação. Paulo está agora chamando a atenção dos seus ouvintes a prestem atenção. Vocês já ouviram muita coisa, eu já escrevi toda a teologia dele. E nós vimos coisas fantásticas que Paulo escreveu. Nossa suficiência em Cristo, como Cristo nos abençoou nas regiões celestiais, como espiritualmente somos completos através da fé em Jesus, como éramos antigamente mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos então vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas lembram do mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos salvou. Pela graça somos salvos. Então Deus nos salvou para um povo. Tudo isso convergido em Cristo Jesus. E Paulo está falando, agora preste atenção. Vocês têm muito conteúdo aí. Vamos agora praticá-lo. Paulo convoca então aqueles irmãos e a igreja hoje a um chamamento. Falando em convocação, está chegando, né? Já se passaram 4 anos. Vocês gostam de Copa do Mundo? Quem aí gosta? Tem os torcedores fanáticos, né? Tem aqueles lá da vuvuzela e pinta o rosto, né? Antigamente pintava a rua lá de casa e tal. Fazia aquela festa. É uma alegria. Sei que tem uns que não gostam, né? Uns que dizem, não, Copa é do mundo, então não podemos assistir a Copa porque é do mundo. Mas há também aqueles mais espirituais que, eu vou assistir hoje Israel e Coreia do Norte, vamos orar por Israel. As coisas assim acontecem. Tem gente que não perde a eliminatória, não perde um jogo. Está passando lá um Sport TV 35, ele está assistindo. É um fanático. Mas também há aquelas festas em reuniões em família para juntar o povo e assim poder comemorar, juntos por um propósito. Torcidas ali de outros times diferentes, eu sei que alguns não gostam de futebol, mas quando é o Brasil jogando, é a nação jogando, todo mundo deixa de lado algumas coisas, algumas divergências, algumas reclamações e vão todos lá pelo mesmo propósito, assistir a Copa do Mundo, ver o seu país jogar. E é um pouco disso que Paulo está falando aos irmãos ali. Há um propósito maior em nossas vidas. Há então um chamamento para a gente fazer algo que está além
de nós. O quê? Paulo fala que nós somos chamados para a vocação, para sermos dignos da vocação de Deus. Deus chamou cada um dos seus filhos para o louvor e a sua glória. Nós vemos então, voltando a algumas páginas da carta de Efésios, como Paulo trata esse propósito. Ele diz em Efésios 1:6 que nós somos criados em Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Temos um objetivo, temos uma meta. Todos aqueles então que fazem parte desse novo povo de Deus, dessa nova sociedade que está em Cristo Jesus, têm um propósito de vida. E aqui, você que está pensando, eu ainda não sei qual que é a minha meta, qual que é o meu propósito. Paulo aqui não está fazendo uma questão de entender qual que é o seu dom, qual que é seu talento, qual que é sua aptidão. Paulo está afirmando, todos têm um chamado, todos precisam então fazer parte desta missão. E como se faz isso? Como a gente então faz com que esse chamado de Deus seja digno? Se ele diz que tem que ser digno, tem uma forma que está sendo vivida que pode não ser digna. O que isso significa? Quando nós não estamos cumprindo o chamado de Deus, nós não estamos cumprindo o chamado de Deus quando nós deixamos de lado o propósito de glorificar dele através da igreja, da comunidade. Deus nos chamou, irmãos, para viver em família. Eu não consigo tomar água e falar ao mesmo tempo. Deus nos chamou para viver em família, em comunidade. Mas, prestem atenção, o fato do ser humano ser relacional não é devido à queda do pecado no jardim do Éden. Quando Deus estava lá criando o homem, ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então, antes mesmo do pecado adentrar ao mundo, pelo primeiro casal representando a humanidade, Deus já queria que você e eu, que nós tivéssemos relacionamento. Que nós tivéssemos, então, uma vida de tratativas, de mutualidades. Ou seja, uma vida que divide com o outro. Deus, então, espera que o nosso propósito seja digno da nossa vocação para que vivamos em comunidade. E a comunidade é a igreja de Deus. E como se vive em comunidade, irmãos? Paulo vai então dar algumas formas práticas de se viver em comunidade. E a primeira característica de um ser que vive em comunidade, de um representante do povo de Deus, é a humildade. Precisamos então ter humildade. E o que isso significa? A humildade significa que nós não consideramos mais do que nós somos. Nós sabemos o nosso papel. Nós sabemos quem realmente nós dependemos. É o que Paulo vai dizer. Nós andávamos em outro tempo longe de Deus, afastados da comunidade. Vivíamos para as nossas próprias vontades. Nós vivíamos então seguindo o nosso próprio caminho. E agora o chamado é seguir o caminho da comunidade e da igreja de Jesus. Esse é o nosso chamamento. E isso é feito como? Com humildade, reconhecendo que precisamos da orientação do Espírito Santo para tomar as nossas decisões e para viver em mutualidade. Irmãos, quando Paulo começa a explicar as partes práticas, ele já tem em mente tudo que Deus fez por nós. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, tudo que você considera sobre como viver uma vida cristã, nós já temos as ferramentas. A humildade já é fruto do Espírito Santo. Você não precisa buscar uma bênção especial. Você não precisa fazer um curso. Você não precisa pagar nada. A humildade é próprio daquele que entrega a sua vida a Cristo e reconhece o seu valor.
o quanto nós somos carentes. E Paulo diz que Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Para quê? Conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Paulo, quando então vira a chave, fala, vão praticar isso, porque Deus deu poder a vocês. Ele está dizendo, vocês têm condições de serem humildes. Porque não é a sua capacidade, é Deus em você. É o Espírito Santo em você. É o fruto do Espírito em você. E há um trecho aqui nesse texto que eu acabei de ler em Efésios 3, 21, que a glória de Deus, a Ele seja a glória na igreja. Na igreja, por todas as gerações. O meu medo, você que já é alguém que caminha na vida cristã, o meu receio é nós não glorificarmos a Jesus, a ponto de que a glória de Deus seja perceptível às demais gerações. Será que o que nós estamos fazendo hoje, nos comportando hoje, no seio da igreja de Cristo, vai refletir então a glória de Deus para as demais gerações? Porque no caso de Jambânia, um que é tido como um dos gigantes da fé do século 17, autor do livro O Peregrino, muitos aqui conhecem e já leram, um livro fantástico, várias edições. Ele estava preso também, fisicamente, não é ficção, por pregar a palavra de Deus, por desenvolver um ministério de obediência ao Senhor. Não se curvava a coroa que falava, pare de pregar. A sua filha cega ia o visitar, a sua esposa implorava, e ele diz, não posso parar de pregar. Então ele escreve um livro que mostra a caminhada de um cristão peregrinando a caminho da cidade santa de Sião. E é muito interessante, porque o peregrino nunca vai sozinho. Ele sempre tem alguém do seu lado. Alguns vacilam no meio da viagem, alguns largam o caminho, outros até morrem. Mas em todo o caminho, ele teve relacionamento. Ele teve alguém que Deus colocou do seu lado nessa ficção. Será que nós estamos deixando um legado como Jambânia para as próximas gerações? Será que então nós estamos fazendo algo que vai deixar aqui marcas da glória de Deus na igreja? É isso que nós temos que pensar. Isso é para todos os crentes. Não é uma responsabilidade do pastor André, do pastor Jair. Todo cristão recebeu o chamado. Paulo não fala ao líder da igreja de Éfeso. Fala, vocês irmãos, eu também, nós hoje precisamos responder a esse chamado em humildade. Mas quais são os problemas da humildade? Porque muitas vezes não desenvolvemos essa humildade em nossos corações e em nossa vida. Porque humildade é o contrário de orgulho. Humildade é o contrário de arrogância. E quando o pecado adentra o mundo, esse tipo de característica também vai ao ser humano. E precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar então contra a arrogância. O que Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai dizer que os humildes de coração, esses vão herdar a terra. Os humildes de coração são aqueles que têm um espírito pronto a se considerar não inferiores aos outros, mas submissos, em uma atitude de submissão. Não é uma humilhação, porque o humilde não é aquele que somente tenta ter uma falsa modéstia. Perceba que Paulo coloca uma característica que é em toda a humildade. Há então uma forma de ser humilde que ela é disfarçada. É uma forma que não é completa. Então o chamado é que você viva
a vida cristã, e eu também, de forma íntegra. E Jesus nos alerta falando: eu vos chamei para que tenham vida e vida em abundância. Jesus então nos alerta que precisamos ter essa vida de humildade também em abundância. Ele foi o nosso modelo. Esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. E assim viveu aqui. Viveu entre nós, servindo uns aos outros. Mas você pode perguntar: Jesus, essa história de ser humilde não pega muito bem nos dias de hoje, não é? Eu vou pagar a faculdade para o meu filho, para ele ser o humildão da turma, para quando ele tiver a profissão de humilde. Naquela época, também não pegava bem. Humildade não era uma característica elogiada. A humildade era para se referir aos mais fracos, a alguém que era subserviente. Não pega bem falar de humildade hoje em dia, não é? Muitas vezes a gente acha que aquele que é humilde está sendo passado para trás, está sendo, de fato, escanteado. Mas a postura do cidadão, dessa nova família de Deus, dessa nova sociedade, é a humildade em que todos têm que desenvolver isso. Então, tirando o orgulho, tirando todo esse sentimento de altivez, nós vivemos então essa nova sociedade, ajudando uns aos outros. A outra característica que Paulo vai dizer é com toda a humildade e mansidão, ou na sua versão, dócil. Uma palavra usada até mesmo para se referir aos animais domésticos. O dócil não é o fraco. O dócil é aquele que o próprio John Stott vai dizer no seu comentário dos Efésios, é aquele que é a suavidade dos fortes. Ou seja, você se coloca numa posição dócil, numa posição de mansidão. Né? Não sei se os irmãos gostam de pet, de cachorro. Alguns devem ter pet aqui, né? Mas parou para pensar que os menores pets sempre são os mais bravos, né? Sempre estão com as garras e os dentes lá. E eu reparo, né? Às vezes estão passeando lá e passa aquele pet pequenininho e passa aquele Golden Retriever grande. E um late, o outro finge que ele nem está ali e passa de lado e ignora. E o pequeno não. O pequeno lá quer avançar, ele quer morder, né? Um pincher. Não sei porque aquele cachorro é tão bravo, né? Tão pequeno e tão bravo. Você me mordeu? O que é isso? Por que isso? Nós não precisamos viver em todo o tempo, irmãos, mostrando as garras, mostrando uma atitude de ataque, sempre em batalha. Podemos então aprender de Jesus, que é manso e humilde, tomar o fardo dele e caminhar nessa vida. Não precisamos viver então nessa disputa em todo o tempo. É difícil, irmãos. É difícil por quê? Porque isso é um esforço da nossa parte. Precisamos trabalhar esse fruto do Espírito. Ele sim vem para nós através do amor de Deus colocado em nossos corações. Romanos 5:5. Mas então, no dia a dia, nós vamos desenvolvendo a santificação, desenvolvendo então esses dons que Deus, esse dom que Deus nos deu. Também Paulo vai dizer que nós temos que ter humildade, mansidão e longanimidade. Que palavra grande! O que isso significa? Longanimidade é aquele que tem o pavio longo, ou seja, não explode muito fácil. É aquele que tem longo ânimo, ou seja, ele não é aquele que a todo momento está à flor da pele. Esse é aquele que desenvolve uma capacidade de resiliência. O que é resiliência, irmãos? É a capacidade que
um objeto tem de sofrer uma pressão, ser esmagado, e quando aquela pressão sai, ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Isso é o que nós temos que ter, mesmo após a pressão, voltar ao nosso estado normal. Um estado que é a imagem de Cristo Jesus. A imagem de Filho de Deus, a qual Deus está preparando em você e em mim. Paulo vai dizer isso, nesta mesma carta. O que ele diz em Efésios 2, 8, 9, 10, você sabe de cor. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Deus nos criou em Cristo Jesus para praticar boas obras. Como você pratica isso? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, com um ânimo maior. E a pergunta que a gente tem que fazer essa manhã é: o que tem tirado a nossa longanimidade? Por que não estamos então sendo dignos do chamado que Deus nos deu? Quais têm sido as nossas algemas para viver em sociedade? Por quê? Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, a gente vai ver isso mais para frente, ele é uma obra de Jesus. Através do seu sacrifício, nós somos salvos. Só que Deus está preparando uma noiva para receber. E essa noiva, ela tem que estar adornada. Então, no dia a dia, irmãos, a nós como igreja, como povo do Senhor, nós temos os nossos atritos, que são calos. Calos são quando você está na pele esfregando movimentos circulares ou movimentos repetitivos, e aquilo vai criando uma casca dura, uma casca grossa. Então eles são enrijecidos. Você pode dizer: eu já, essa história de igreja, já sofri demais, já estou calejado. Já ouviu falar nisso? Eu já estou calejado dessa história de viver em comunidade, já sofri demais, não quero mais saber disso. Então esse se torna um desafio. Lutar contra isso, lutar contra esses atritos. Por quê? Precisamos então apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Já ouviu alguém falando aqui assim: ah, eu sou calmo, mas se pisar no meu, aí eu fico uma fera. Eu sou calmo, mas o meu sangue ferve. Irmãos, irmãs, na igreja de Jesus, o único sangue que tem relevância é o sangue de Jesus, pelo qual nós temos redenção, pelo qual nós então fomos salvos e os nossos pecados foram perdoados. Precisamos controlar o nosso ânimo então, controlar a nossa vida, controlar os nossos ímpetos. Você pode estar precisando de ajuda. As pressões da vida, elas são diversas. Elas acontecem. Por quê? Paulo nos chamou para viver uma vida. Não é você larga tudo e vai ser missionário no Nepal. Não é isso. É enquanto você está caminhando, você segue a vocação que Deus te deu. E nessa vida, as dificuldades, elas acontecem. A Tish Warren, que é uma escritora, ela é de uma fé anglicana. Ela escreve um livro que chama A Oração da Noite. Baseia-se muito num período da vida dela em que muitos problemas aconteceram, muitas dificuldades. A noite escura, como ela diz, chegou.
E ela estava seca, não conseguia nem orar mais, não conseguia nem mais falar com Deus. Então ela se apega a um livro de orações, as completas. Ela começa a buscar ao Senhor, seguindo aquelas orações. E aquele livro, ele em uma passagem diz que nem o próprio Deus poupou o sofrimento de Deus. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui e caminhou, sofreu por nós também. Teve bom ânimo, foi longânimo, foi manso, mas o manso não é aquele que, de fato, aceita tudo. Não, Jesus combateu veementemente o pecado. Jesus combateu veementemente os falsos profetas, os doutores da lei, aqueles que não seguiam a doutrina. O manso não é aquele que aceita tudo. O longânimo não é aquele que fica só contando até 10 o dia inteiro. É aquele que toma uma posição de humildade, se submete àquela situação. E mesmo em meio às lutas, ele sabe que se ele passar aprovado, ele glorifica o nome de Jesus. É isso que nós precisamos. É glorificar ao nome de Jesus. Precisamos muitas vezes de ajuda. Então esse suportando uns aos outros não é, eu não vou com a cara desse irmão. Esse irmão aqui, domingo de novo ele vai estar lá, eu vou ter que suportar ele. Não é nada disso. Paulo está dizendo como se fosse um suporte de TV. Quando você coloca a TV na parede e ela fica segurando a TV. É algo que vai alicerçado e ajuda aqueles que estão em dificuldade. E ajuda aquele que precisa no momento da angústia, no momento da aflição. E esse suporte é como? Um suporte em amor. O John Stott vai dizer assim: alicerçados no amor. O amor é a qualidade final, que inclui 4 anteriores virtudes. E é a coroa e a soma de todas essas virtudes. Amar é buscar construtivamente o bem-estar dos outros e o bem da comunidade. O amor, então, é a coroa desse suporte, dessas virtudes, da mansidão, da humildade, da mansidão, da longanimidade, do suporte uns aos outros. O amor é aquilo que é a base, é o fundamento, porque o amor é a própria essência de Deus. Quando estamos fundamentados na rocha, na base, no amor de Deus, e o que Paulo vai dizer, que a gente conhece o amor de Deus, a gente conhece o amor de Deus, que ele supera qualquer dimensão. O amor de Deus é a plenitude. O amor de Deus completa a minha e a sua vida. Então ele te capacita você a dar suporte uns aos outros. A igreja, o corpo de Cristo, como Paulo vai continuar nos próximos versículos, tudo isso é vinculado, é atachado, é unido pela paz do Espírito. As irmãs aqui que gostam de costura, há um ponto, eu pesquisei isso, tá? Um ponto que chama casado, onde 2 tecidos têm um acabamento e eles são entrelaçados, e aquilo só se separa se rasgar. Somos vinculados no amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nada. O vínculo perfeito da paz que vem através do Espírito Santo, se você recebeu isso, você tem esse amor, você pode desenvolver isso. Se o seu coração está seco e a igreja
comparada a um relacionamento de noiva, de noivo, de casamento, se o seu casamento está seco de amor, você precisa se vincular novamente ao Espírito Santo. E assim, poder viver novamente o amor em sua plenitude. Como? Sendo humilde, manso, não brigando por coisas que são pequenas. Porque lembra, temos um chamado maior, temos uma meta, glorificar a Jesus através da igreja. Então para de ficar brigando por causa de pasta de dente apertada do jeito que você não gosta. Isso é picuinha. Isso é coisa que afasta um do outro e vai minando. O que é a unidade da igreja? Que é o tema central dessa passagem. A unidade da igreja é quando não há degraus. É quando não há separação. É quando há plenitude. Precisamos então buscar isso, alinhar os nossos objetivos, se submetendo uns aos outros, no vínculo da paz. Sabe quanto tempo dura a guerra de um casal? Sabe quando baixa aquele espírito de quinta série? Não falo mais com você. Fica de biquinho. Dura mais ou menos quando um vai tomar banho e esquece a toalha. Aí tem que gritar, pega a toalha para mim, por favor. Aí pensa todas as maneiras para não precisar pedir, né? Para não precisar falar, né? Fica lá, passando, dando um gelo, né? Passando de lado, né? Fica aquela picuinha, aquela coisa. Nós precisamos, então, ser vinculados no espírito da paz. Pacificadores, você foi chamado para pacificar e não para um espírito de contenda. Já viu que é aquele irmão que acha que o dom dele é o dom da contenda? Na assembleia ele quer levantar a mão para questionar, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Nada tá bom, é só crítica, não tem nada para construir, é só para destruir. Ele acha que isso é o dom da treta. Não existe isso. O Espírito Santo, ele tem que ser vinculado na paz. A paz do Espírito. O nosso mestre, ele é o príncipe Um cidadão do reino tem que viver em paz, irmãos. Paulo escreve isso às outras igrejas também. Paulo escreve aos Gálatas, aos Coríntios. Paulo, então, alerta todos aos cristãos nesse problema de relacionamento, irmãos. Problemas que acontecem, e acontecem em nosso meio também. Mas então basta a você e a mim, a nós, como chamados de Deus, vocacionados, e são todos. Não são somente os líderes, prestem atenção nisso. E imagina para um pastor ter que ficar ali, conseguindo vincular a paz. Irmãos, na minha casa eu tenho 2 filhos, é difícil aguentar 5 minutos em paz ali. E olha que uma tem 1 ano e 3 meses só. É difícil, isso é obra do Espírito. A unidade da paz é do Espírito. E você faz parte disso. Por quê? Porque você está dentro desse corpo, desse ajuntamento. Você é uma pedra viva. Nós somos um cidadão, uma cidadã de um reino. Somos uma pedra viva de um edifício. Somos um membro de um corpo. Você faz parte, eu também. Então esse nosso relacionamento tem que ser alicerçado na humildade, na mansidão, na longanimidade e no suporte. Se você precisa de ajuda, se a noite escura da alma chegou para você, se o diagnóstico ruim ou o aborto espontâneo no 5º mês de gravidez chegou, você precisa de suporte. Você precisa então acionar os seus irmãos e o corpo de Jesus. E assim, ter todo o cuidado, porque a vida é assim mesmo. Os dias são maus, problemas acontecem, mas há um só corpo.
você não foi chamado para construir a igreja. Estamos em reforma, mas eu não estou falando disso, de templo, de hall de membros. Você não foi chamado para edificar a igreja, porque a igreja já está edificada, amém? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus não é sua e nem é minha. Ainda bem, porque eu não daria conta. Já é um pressuposto, há um corpo. E o corpo é o quê? É o corpo de Cristo, é a igreja. Paulo vai explicar isso nas partes teológicas da carta, como nós vimos. Você pode ver isso nos versículos do capítulo 1, versículos 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. O corpo de Cristo é a igreja, isso está explicado por Paulo. A igreja é a obra-prima de Jesus. Você faz parte, mas nós não somos perfeitos por completos, ainda lutamos, estamos em obras. Estamos desenvolvendo a humildade, a mansidão. Você tem um chamado, e eu estou enfatizando isso. Você foi chamado para uma santa vocação. Lembra-se de Filipenses 4? Quando Paulo vai dizer que nós fomos chamados a se esquecer do que se passou e prosseguir para o... Tivemos uma pregação sobre isso, fazendo essa diferença entre esquecer e se lembrar. Lembram-se disso? Estamos em obras. Nós somos mais ou menos como a Avenida do Estado. Quem é que conhece a Avenida do Estado, que liga São Paulo ao ABC? Não tem uma vez que eu passo lá que não está em obras. Tem que colocar uma placa em você, irmãos. Estou em obra. E o meu Pai é o empreiteiro. Deus está trabalhando em sua vida e na minha vida. Ele está desenvolvendo você, colocando pessoas em sua vida para você desenvolver a humildade, a mansidão e todos os dons que você tem para servir a Deus na igreja. E quando nós reconhecemos o valor que cada pessoa tem, porque custou o sangue de Cristo, John Stott vai dizer, quando nós reconhecemos isso, nós promovemos a harmonia na nova sociedade de Deus. Precisamos reconhecer que, tirando o nosso orgulho de lado, poder reconhecer o outro superior a nós mesmos, como fez o nosso mestre. Continuando, porque hoje temos muita programação. Há um só corpo. Vê aí na sua Bíblia. Há um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo, guiando a igreja, como também só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Sabe por que você tem que permanecer firme na esperança que você foi chamado? Porque a tua esperança não é numa vã filosofia. Você tem que crer em algo tão concreto como uma pedra que foi removida de um túmulo, amém? A pedra foi removida e a sua fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A tua fé é concreta, a tua esperança não é uma espera acanhada, é esperançar, é esperar e agir, é viver nesse mundo praticando a fé cristã, desenvolvendo então a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando uns aos outros. Assim você demonstra a sua fé, como Tiago explica em sua carta. Mostra-me a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Precisamos então dar frutos de arrependimento e mostrar que somos cidadãos desse novo reino, vivendo em harmonia, vivendo então em plena comunhão. E assim eu vou caminhando para o encerramento, dizendo que há um só
Espírito, como também a esperança, que foram chamados a um só Senhor. Na Igreja de Jesus, não há divisões de metas estratégicas. Sabe aquela coisa de o tático, o operacional, o estratégico? Na Igreja de Jesus, todos têm nas costas a camiseta de servo. Servo. Porque há um só Senhor. Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Ele é teu Senhor. E a pergunta é, se tem coisas que estão nos algemando para não desenvolver esses nossos dons relacionais, essa mutualidade, o que tem tirado o senhorio de Cristo na igreja? Porque não é uma pergunta genérica. A igreja, você e eu, nós, o que tem tirado a preeminência de Jesus? É a nossa agenda, é as nossas prioridades, são as nossas prioridades. O que então tem tirado Deus do senhorio da igreja? Nada, Ele continua lá, edificando a sua igreja, edificando a minha e a sua vida, através uns dos outros. Mas o que tem tirado Jesus da nossa vida, nos afastado? Porque muitas vezes queremos desistir, as pressões vêm, as lutas acontecem, queremos nos afastar, queremos deixar a comunhão. Hebreus vai dizer isso, né? Não deixando de congregar. Ao contrário, vamos animar uns aos outros. Precisamos, os dias são maus. Precisamos então seguir esse um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Aqueles que receberam foram selados. Você tem um anel. Você não precisa se batizar de novo, se já passou pelas águas. Você não precisa de uma segunda bênção especial. Foi completa, foi plena. Há um só batismo. Há um só Senhor. E há um só Deus e Pai de todos. É aquele que cuida de nós como filhos e filhas. Ele cuida da sua vida. Ele cuida do seu casamento. Ele cuida das suas metas. Ele cuida de tudo que você entregar aos pés dele. Ele cuida da sua vida para você glorificar a Deus através do desafio de servir a igreja de Jesus. Vou terminar com uma frase que ela é atribuída a Santo Agostinho, mas não se é certo. Diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Nas coisas essenciais, unidade. Unidos no Senhor, pelo propósito da igreja. Pelo propósito de glorificar a Deus através das nossas vidas. Porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, cidadãos do mesmo reino. Nas coisas não essenciais, como a pasta de dente, como as picuinhas, respeito, liberdade, mas em tudo, o amor, que é o vínculo da paz. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Nos ajuda a receber esse desafio como atitude prática, ó Pai. Que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes, ó Pai. Como é difícil os relacionamentos poder viver de forma que glorifica ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a, com toda a humildade, mansidão, docilidade, ó Pai, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ó Pai. E assim nos edificarmos, ó Pai, sermos um corpo que glorifica ao Senhor, porque a igreja é de Jesus. O Senhor, ó Pai, é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, é aquele que nos chamou para uma vida digna. Nos ajuda então a dar bom testemunho
dos desafios dessa semana. Nós oramos assim, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.